Olá, então aqui hoje no nosso grupo de estudos vamos dar sequência na leitura do capítulo 9, página 354, a habilidade do luto pelas tragédias da vida e perdas arquetípicas. Considerando o tipo de clientes que a TFC foi concebida para ajudar, o luto tem grande papel na TFC. Harris chamou a atenção para o fato de que muitas pessoas entram na terapia com dificuldades, com perdas não relacionadas à morte, tanto no momento atual quanto no passado. Como muitos autores deixam claro, essas perdas podem estar relacionadas a muitos diferentes domínios da vida, incluindo luto pela perda da esperança, fantasias e ideais. Por exemplo, Jack e seu parceiro estavam esperando ansiosos pela sua aposentadoria para viajar, o que ambos adoravam. Eles economizaram dinheiro e desenvolveram muitos planos sobre quais países visitar primeiro, a Índia sendo o favorito. Após 2 meses de aposentado, seu parceiro sofreu um ataque cardíaco massivo e ficou incapacitado. Jack ficou muito deprimida e achava difícil lidar com os sentimentos complexos em torno da sua raiva, a grande tristeza por seu marido e pelo seu relacionamento, o medo pela morte dele, mas também um luto pela sua vida futura potencial perdida. Kevin estava rumo a uma excelente carreira como jogador de futebol, mas então quebrou a perna e lesionou o joelho em uma disputa grave e não pôde mais jogar competitivamente. Aquilo foi não só a perda de jogar, mas também a perda da vida que ele teria tido e do grupo social com o qual ele se identificava e ao qual queria pertencer. Essas foram perdas múltiplas. Todas as fantasias e esperanças que ele teve em sua mente por anos desmoronaram naquele momento da fratura. Ele chegou próximo ao suicídio. Há muitas coisas na vida que podem simplesmente esmagar as esperanças e os planos da nossa construção, de nossos mesmos e de nós mesmos e de nossas identidades, e nos colocam em um novo curso de vida completamente indesejado. Às vezes, as pessoas crescem com as transições às quais foram forçadas. Outras vezes, acabam se sentindo deprimidas, impotentes, amargas e ressentidas. Essas são transições importantes que nos exigem e deixemos ir e lamentemos o que agora não será mais. Algumas vezes é fácil fazer o cliente uma pergunta simples: houve alguma decepção importante na sua vida? Você pode então explorar quais foram as mudanças e como o cliente se adaptou a elas. Às vezes as pessoas estão carregando experiências semelhantes a traumas, ou, como eu as chamaria, reações angustiantes a tragédias. Para pessoas como Jack e Kevin, essas perdas são, de fato, tragédias pessoais. Eles podem ter características do transtorno pós-traumático, com intrusões e mudanças de estados. Embora o evento em si não tenha sido o trauma principal para Kevin, as implicações foram. No caso de Kevin, foi só depois do diagnóstico que a realidade se estabeleceu. O próprio envelhecimento pode ser um processo de luto pela perda de habilidades e funções. Considere as esperanças e os planos frustrados de pequenos negócios e novos empregos e as esperanças de vida que o Covid-19 ceifou. Novamente, podemos ver isso como gerando reações à tragédia, que podem ser intensas e penosas. Estranhamente, o conceito de reação a tragédias não é um termo comum em psicoterapia, mas descobri que alguns clientes preferem que esse tipo de linguagem. Ao conversar com equipes na linha de frente do Covid-19, constatei que eles achavam que o conceito de uma reação à tragédia explora a sua experiência e a normaliza. As tragédias podem ser traumas e vice-versa, mas a linguagem da tragédia nos leva imediatamente a um senso de humanidade compartilhada e pesar, de uma forma que o termo trauma pode não fazer.
Estamos atualmente envolvidos em um projeto de pesquisa sobre isso. Os terapeutas, nos próximos meses e anos, terão muito trabalho de luto a fazer associado a várias tragédias da Covid-19. Será muito importante normalizar, não patologizar e guiar as pessoas por meio dessas três grandes emoções do luto. Novamente, múltiplos selfies podem ser muito úteis aqui. Em algum momento, todos nós teremos que aceitar o envelhecimento, a nossa morte e a daqueles que amamos. Porém, as sociedades ocidentais quase escondemos a importância de promover o luto como um processo terapêutico. Então, eu vi a Debbie Dana falando na aula dela de trauma, né? Que é, as pessoas que. Eu acho interessante isso, né? Porque quando você fala trauma, a pessoa imagina uma coisa assim, tipo um abuso físico, uma coisa assim, muito forte, né, na vida de uma pessoa, assim, um abandono, uma coisa. A gente, quando você passa por um processo e você sobrevive, assim, você já não considera mais. Gabor lá falava muito isso, né? É muito como a gente sente o trauma. Então, às vezes, vai lá, você teve uma família, mas você se sentiu só. Não importa muito. Ah, mas a pessoa teve família. Importa como a pessoa sentiu, né? Aquilo. Então, por exemplo, é, a pessoa imagina assim, que trauma é quem voltou da guerra, né? Que viu, aí tem o TEPT e tal, como se fosse uma coisa muito, eu vou falar. Mas às vezes a sensação é, é uma memória que te vem sempre na cabeça, assim, de rejeição, seja na escola, um bullying leve, que na nossa época não era considerado bullying, né? Mas que é uma coisa que você vira e mexe, vem na sua cabeça de alguma forma, uma, uma memória, sei lá, de alguma coisa que aconteceu na infância, com os próprios pais, assim. Às vezes você não tem uma memória de uma infância, só lembra coisa ruim. Então, isso é trauma também, né? E aí, ela fala muito desse disgusting, assim, desse é, nojo, às vezes, de não merecimento que a pessoa sente por ela mesma. E que, assim, ela entende que todo mundo merece a compaixão, menos ela, porque ela é disgusting, como é que fala? É meio sem valor, meio, sei lá, se a pessoa sofreu um abuso sexual, que ela sente aquele nojo dela. é, Quando ela percebe na terapia que ela, entre 700 bilhões de pessoas que existem no mundo, ela também merece compaixão, não é? Porque ela acha que todo mundo merece menos ela, porque ela não é digna, porque ela é nojenta, porque sente a culpa, né? Então, quando você entra com a ideia de que você não tem culpa, é, e que ela pode, ela tomar consciência que ela pode receber a compaixão, ela vem junto o sentimento de luto, de tudo que ela perdeu na vida, de todas as escolhas que ela fez, não contando com outras pessoas, né? É, então, assim, junto com a compaixão também vem a sensação do luto, assim, do quanto que de tudo que a pessoa perdeu na vida, ou não se achou digna, ou as escolhas que ela fez, por exemplo, em relacionamentos, em abrir mão de coisas, em achar que ela não era capaz. E aí, quando ela começa a se dar conta disso, vem também esse pesar, né? Esse lamento da vida, assim. Aqui ele cita um exemplo de uma tragédia que acontece e a pessoa que ela vai perder dali para frente, né? E a vida mudou e de repente ela não vai seguir aquele plano. E aí, às vezes, quando é depois, como é que você fala de um trauma que ainda não aconteceu, né? Tipo, que você ainda vai viver. Então a pessoa não identifica essa palavra. Aí ele usa essa reação à tragédia. E,
e fala que essa linguagem leva um senso de humanidade compartilhada, né? Que é mais comum, porque às vezes a pessoa não acha que o que ela viveu é um trauma, né? Ela não nomeia assim, sei lá, não vou poder fazer as viagens que eu planejei, não é exatamente um trauma, né? Com tantos traumas que a pessoa passa na vida. Mas é um luto. E ela fala bastante isso, dessa. Quando você passa no processo de terapia, necessariamente quando você está trabalhando trauma, você vai trabalhar luto, porque a pessoa vai reconhecer que por causa de uma crença ou porque ela estava numa posição de não merecimento, ela abriu mão de várias coisas e que poderia ter sido diferente, né? Se ela tivesse aberto, se ela tivesse sido acolhida, se alguém tivesse dito isso para ela antes. Ai, tem tanta coisa para estudar, né? Diferente de luto, que está ligado ao luto pelas relações arquetípicas que aconteceram. A TFC foi originalmente desenvolvida para pessoas provenientes de contextos inseguros e difíceis e tinham um frágil senso de self, frequentemente repleto de vergonha e autocriticismo. Essas pessoas, algumas vezes, tinham anseios reconhecidos, mas algumas vezes não reconhecidos, por um senso de conectividade social, de proteção e de serem queridas e amadas. Essas não são ideias novas, pois também estão estabelecidas nas abordagens da terapia do apego. Por exemplo, no livro de Jeremy Holtz, Search for a Secure Base, e também em abordagens dos arquétipos, e também em abordagens dos arquétipos. A TFC também destaca o fato de que apegos problemáticos podem deixar pessoas com anseios arquetípicos de conectividade, os quais elas podem tentar resolver, tornando-se excessivamente focadas na dinâmica competitiva da vida, especialmente a necessidade de alcançar sucesso e perfeccionismo, como discutido no capítulo 3, 4 e 5. Os nutrientes em falta para a mente. Os capítulos anteriores estabeleceram que mentes e cérebros não se desenvolvem sozinhos, mas precisam de contribuições muito importantes de outros cuidadores. Uma forma de olharmos para algumas formas de dificuldade de saúde mental é que as pessoas estavam famintas por nutrientes importantes, estimuladores neurais, para uma mente sadia. Sabemos muito tragicamente, a partir de exemplos como o das crianças de orfanatos da Romênia, que, sem aportes sociais, o cérebro simplesmente não amadurece de uma forma que seja propícia para o florescimento, a felicidade, o bem-estar e o comportamento pró-social. A gente aqui, né, eu e você, acho que tivemos, assim, uma família, assim, a gente tem em comum, assim, essa mãe, né, eu falo assim, eu falo, um dia eu vou escrever um livro, assim, os psicopatas também têm filhos. Porque poderiam não ter, que já seria um serviço, né, à humanidade. Mas, assim, é curioso, essa história da Romênia que ele fala aqui, se é o que eu estou pensando, é uma experiência que fizeram com apego. Depois, acho que da Segunda Guerra, a Romênia, que era comunista, pegou todas as crianças, filhos de pessoas que não tinham dinheiro para cuidar mais, né, e passando fome, tudo isso, entregaram essas crianças, esses filhos em orfanatos, e essas crianças foram cuidadas para fazer um exército. O objetivo é que eles fossem, filhos do país. E aí eles iam formar um exército, só que eram milhares de crianças. E aí tinham turnos de mulheres, né, enfermeiras, babás, cuidadoras que tomavam conta dessas crianças, mas não tinha afeto, tinha o cuidado assim com a troca, com a alimentação. Então essas crianças não tinham vínculo com uma pessoa. E aí, olha que louco que aconteceu. Eles não aprenderam a falar, né? Eles criaram um dialeto nesse orfanato que eles se entendiam meio na mímica, assim, que nem animais. É,
eles não desenvolveram mentalmente. Então, todos eram assim, o índice de morte era aos 14 anos, e todos com problema de doença mental, assim, não captavam que, enfim. é, Existem também, que eu assisti um documentário, assim, de hospício, na época que tinha hospício, né, que internavam as pessoas, que quando você não dá, as pessoas já têm algum traço, aí chega no hospício e não tem um estímulo, ficavam lá jogadas, sem atividade, não sei o quê, então elas pioravam muito. Mas aqui é na formação, né? Porque eles eram bebês. Então aí você vê que sem esse cuidado, não era só alimentar, assim, que nem, né, um zoológico, você vai lá, põe a comida, dá temperatura, a criança dorme num berço, mas. E aí eu fico pensando assim, existem. A gente com mais consciência hoje com a prática, eu percebo muito em mim mesma essa mudança de estado cerebral, assim, de um segundo para outro. Então, assim, de repente tá tudo ótimo, super entusiasmada. Sei lá, posso estar aqui fazendo a leitura e de repente me entra uma nuvem preta, assim, um negócio que me dá um desânimo total, que eu não vejo sentido em nada do que eu tô fazendo. Que para que que eu tô fazendo isso? Se não é uma coisa criada. Para que será que tem alguém ouvindo esse grupo de estudo? Será que para que que eu tô pegando a minha manhã a fazer? Aí eu fico e aí eu faço a respiração para ver, reconhecendo esse estado assim, sem nem tentar não me conectar com ele, porque ele me puxa bem para baixo. E aí fico esperando voltar ao outro estado. E aí eu fico pensando assim, com a educação que eu tive, assim, sem essa base segura e sem Porto Seguro, então, nossa senhora. Mas assim, a gente nem tem consciência de direito do que é a base segura. Mas quando eu vejo meus filhos, assim, o meu mais velho, por exemplo, que eu largava no clube com 3 anos de idade, ele saía andando sem olhar para trás. E eu penso, nossa, isso é base segura, né? A pessoa sabe que tem alguém por trás, que se ele caísse, alguém vai pegar. Então, assim, tem alguém olhando para você e sorrindo enquanto você explora o ambiente, né? Não é aquela negócio do degrau lá que a mãe olha com horror e a criança já não vai. Então, você ter uma mãe assim que é assustadora, que tá sempre com medo, que tá sempre ameaçando, que tá sempre te culpando das coisas. Então, sei lá, eu vejo assim, eu cresci uma criança totalmente tímida e muito envergonhada. Daquelas que você pergunta como chama e se esconde atrás da perna da mãe, sabe? Não conseguia falar, não conseguia pedir para ir no banheiro. Assim, tinha vergonha de pedir para ir no banheiro, né? De fazer xixi na calça e não sair dali. Então, assim, esse a gente não tem culpa dessa desse cérebro que formou assim, porque às vezes eu vejo hoje no meu relacionamento, meu marido me fala coisas assim do meu comportamento, que eu lamento, assim, não conseguir demonstrar algum afeto ou alguma preocupação que talvez eu demonstre de outras formas, mas talvez no cuidado, no supermercado, em tá tudo certo, mas não tenho, assim, uma coisa física, corporal, assim, de pegar na mão, de abraçar, de falar, te amo, assim, não sou assim. Então, assim, esse não conseguir também eu não tive esse aprendizado. Eu não aprendi sobre compaixão, eu não tive uma pessoa que cuidasse de mim e assim que eu percebesse que não queria que eu sofresse, porque a minha mãe até tinha certo prazer se eu sofresse. Assim, é uma coisa bem louca, mas existe, né? Então, assim, a gente vê o filho tendo que voltar para a escola às 6 da manhã e fala, ai, tadinho, por que que ele tem pena, né? Né? A gente fica com essa coisa de não querer que sofra, ou está sendo injustiçado na escola por alguma coisa, ou está passando por uma briga, e você está com aquela coisa querendo resolver para ele, né? Então, assim, você sentir que você não ter sentido isso na sua infância. Então, assim, como é que você vai dar isso? Acredito que com estudo a gente consegue a neuroplasticidade mudar o nosso cérebro e tudo, mas aquilo tá ali, é um reativo que tá ali, que sempre tem que ser intencional e às vezes a gente não percebe, porque às vezes você também está em ameaça, você está no seu dia a dia, e você não percebe como você age com o outro, né? Então, Talvez isso explique o fato da gente conseguir dar compaixão e a dificuldade de receber a compaixão, o fluxo.
A gente Sim. consegue dar compaixão, tipo, para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, para as pessoas que a gente gosta, com maior facilidade. Pelo menos eu vejo assim, muito fácil fazer isso, A sacrificar própria pelo escolha da outro. profissão, né? Você ser É, psicólogo, sei isso. lá. Agora, a dificuldade de receber essa compaixão é sempre desconfiada, é sempre com medo, é sempre com ressalvas, é sempre, ah, será que é porque eu fiz aquilo? Será É. por que que essa pessoa está sendo boa para mim, né? Eu acho que cria muito esse lugar, sabe? Por isso que talvez tantos pacientes tenham dificuldade de receber, de olhar aquilo como compaixão, por causa E às vezes, dessa, quando a dessa gente fala, vivência, né? às vezes a gente vai trabalhar autocompaixão, que é tão importante, né? A pessoa se dá essa compaixão, mas às vezes não é questão de quem dá, é questão de não saber receber. Então, assim, você não sabe receber do outro, você não vai receber de você também. Né? Então, assim, e assim, eu percebo que eu sou bem movida pela raiva. Acho que a raiva daquela situação toda foi que me deu ação para sair daquele lugar, né? Só que é uma coisa que eu cultivei. Então, assim, eu não podia mostrar tristeza na minha casa. Porque se eu mostrasse tristeza, era chutar cachorro morto, né? A pessoa ainda vai pisar em cima. Então, se eu estivesse chorando, sei lá, terminei com uma namoradinha na escola, briguei com uma amiga e quero chegar em casa logo, quando eu chegava em casa, se eu estivesse chorando, eu enxugava a minha lágrima para entrar. Eu não vou entrar em casa chorando, porque a minha mãe, né, ia falar, minha mãe quantas vezes falou assim, nossa, você terminou esse namoro, nunca mais você vai arrumar um namorado igual esse. Sabe assim, tipo, todo mundo era melhor que eu, né? Assim, ah, se você aconteceu isso, o que que você fez? Sabe assim, se o namorado meu me batesse, ela ia falar, "Ah, alguma coisa você deve ter feito, sabe assim, tipo, nunca era uma coisa assim, tipo, indignada por mim. E eu vejo assim com os meus filhos, que eles me chamam de Karen, né? Que é aquelas americanas que fazem escândalo nos lugares, né? Eles falam assim, ah, a mamãe veio aqui, vai dar um Karen, né? Às vezes eles me contam, eu vejo meu caçula, me conta alguma coisa na escola, torcendo para eu ficar brava e ir lá dar um Karen para ele, sabe? Assim, ir lá defender ele, porque ele tem essa segurança, que eu posso dar uma bronca nele, mas que ninguém vai mexer com ele, entendeu? Então, assim, eu não tinha isso. Eu chegava em casa e ainda tinha que me blindar. E às vezes é muito louco isso, assim. Você não pode fazer cara de tristeza. Então eu fazia cara de raiva. Porque se eu tivesse bicuda, eu sou uma boçal, que minha mãe chamava de boçal, de estúpida. Então, assim, ninguém falava comigo. Então foi uma forma, uma estratégia de eu me defender. E aí eu me defendia, eu fazia esse bico. E até hoje, se eu tô triste, a minha expressão corporal é de raiva. Eu afasto, porque a tristeza, você quer que alguém te abrace, te acolha, e você, quando tá com raiva, você afasta as pessoas. A pessoa olha você, é o neurônio espelho, né? Você chega na Ibada e vê uma pessoa com raiva, você já fica na sua. Então, eu às vezes fico assim, com dificuldade de achar a tristeza atrás da raiva, né? Então, eu vou primeiro para ansiedade, vou fazendo exercício do múltiplo eu, e tem raivas que não tem essa coisa por trás. Aí eu percebo que ela também passa rápido. Mas por que passa rápido? Porque é só uma reação, é uma reação que é raivosa. E aí eu fico pensando assim, o quanto isso me consome de eu estar nessa ameaça em vermelho, nas minhas dores crônicas, no meu cansaço diário, de você estar sempre nesse lugar de ameaça e com uma raiva inerente, assim, sei lá, se eu saio de carro, a primeira fechada eu já explodo de raiva. Ai, que isso, aquilo. Então, o meu tom interno é assim, impaciente, raivoso, com pressa, sem mimimi, sem, sabe assim? E aí, assim, como é que eu vou tratar o outro diferente, né? Se esse é meu tom. Então, assim, eu não vou conseguir ser para o outro melhor do que eu sou para mim, né? A gente fica. É uma balança que não equilibra, né? Se só doar, e aí a gente doa. Não é exatamente desinteressado, né? Eu acho que tem uma, uma busca por esse reconhecimento, né? Uma validação que não teve na infância. Então, esse buraco, na verdade, eu acredito que ele só preenche. Eu falo assim, que se a gente ganha, 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 ganha compaixão, é como se fosse um saco sem fundo. Mas quando você dá a compaixão, é como se você preenchesse esse buraco do fundo para cima. Você consegue. É uma forma de fazer por você através do outro, né? Então,
Porque não é mais a idade de receber, já foi. É triste isso, não é nossa culpa. Mas quando eu olho assim, eu falo assim, nossa, que triste. Às vezes eu vejo meu filho assim, numa apresentação, numa luta de karatê, que entra no estádio, tem um monte de gente, vai ser avaliado. Eu, freeze total, congelaria. Só de imaginar que tem pessoas olhando para mim, que eu vou ser avaliada, já não vou conseguir fazer nada. E aí eu olho para eles com essa coragem e penso assim, nossa, porque às vezes a pessoa fala isso, muito, fala muito isso, né? Fala assim, ah, eu tive amigas minhas da escola, assim, tipo, fala assim. Ah, eu tive muito esse. Depois eu fiz terapia, mas deu certo. Ah, eu tive também trauma na infância, recebi um monte de coisa. Minha mãe foi assim, assim. Ai, mas deu certo, né? Tipo assim, depois se meu filho ficar com trauma, você quer que vai fazer terapia, não sei o que lá, mas não deu errado. Mas o que que é esse deu certo? Às vezes eu penso assim, como eu seria hoje se eu tivesse tido o estímulo que tem meu filho? Se eu vim até aqui, acho que já deu certo, imagina o quanto teria dado, né? Porque a nossa mente nem capta coisas, né? A gente sempre vai ter uma interpretação da realidade, que nem isso que você falou, né? Será que a pessoa está sendo generosa? Será que não tem interesse por... A gente sempre vai ter uma interpretação da realidade com essa véu de Maia, com a nossa experiência, com esse cérebro que foi formado desse jeito. Até esses dias eu estava conversando, tendo lá uma DR com meu marido, e aí eu falei para ele assim, olha, lamento, mas você conhecendo toda a minha família e hoje tendo mais, é, não tinha muita chance de eu ser diferente, de eu ser melhor do que eu já sou, entendeu? Tipo, essa busca esforçada pela consciência, para você poder ver a realidade como ela é. Mas assim, se você imaginar como é confusa as relações, né? Porque todas as pessoas estão no mundo enviesadas, né? Vendo a realidade através de um olhar que não é verdadeiro, né? É o que a gente percebe. E às vezes a gente está atento ao negativo, percebe o que é ruim. Eu sinto bastante isso no corpo, essa transição, assim, indo e vindo. E, e assim, só a prática mesmo, não é só a prática da meditação, mas da própria TFC, né? Da gente incorporar. Até meu marido falou assim, porque a minha prática é dentro do yoga. Então eu faço uma prática de meditação, mais de Patanjali. é, e aí ele falou, as práticas de compaixão eu faço ela do meu jeito, assim, com as minhas palavras, né? É, mas aí meu marido falou assim, como você incorpora a compaixão se a prática... é difícil para eu sentir as práticas da compaixão, as práticas do Gilbert. É difícil. E aí eu falei assim, pela psicoeducação, entra pelo mental, entra pelo mental, não entra pelo corpo. É uma coisa que para mim faz muito sentido. Eu leio isso aqui e falo, nossa, é isso, agora eu vejo, não sei o que lá, mas é um negócio que é tudo cognitivo. É tudo, e assim, a parte do corpo, você sentir mesmo, sempre é intencional. Acho que nunca vai ser automático. Às vezes, sabe, eu tenho uma dúvida, assim, se eu sou um tipo de apego ansioso ou se eu sou distanciado. O que você acha que você é? Eu não sou o apego distanciado. E Eu por quê que sou. você acha? Porque eu busco, né? Eu busco o afeto profundo do outro. Eu acho que o meu buraco fica mais assim, nesse sentido. Aquilo que não foi me dado, eu fico buscando, entende? Eu não me distancio, eu busco. Mas se eu vejo que não tem, aí eu me distancio totalmente. Mas a busca é por esse afeto perdido, né? Então, eu Esse. tenho algumas dúvidas, porque uma vez eu lembro da Nazaré explicando sobre a bipolaridade lá, né, dela, e às vezes que ela citou isso no grupo de estudo, e a bipolaridade, o border, isso tudo é do apego distanciado, né? Uhum. Então eu fico pensando assim, como, assim, o meu pai é distanciado total, tipo clássico.
a minha mãe devia ser um ansioso. E o ansioso, quando casa com o distanciado, é a catástrofe total, né? Porque ele tem aquela cara de seguro e que vai te Uhum. dar a base, mas ele não se conecta. Uhum. E ela também falou que esse tipo de pessoa, eu já não sei se é o distanciado ou se é o bipolar, que normalmente não se aprofunda na relação. Tem vários casamentos, não sei o quê. E eu tô casada há 20 anos, né? Então, assim, tô numa relação já, assim, que já passou por fases de interiorização, né? Que você tem que lidar, que ninguém finge que é alguém para uma pessoa há 20 anos. É. Então, a pessoa ser transparente na sua casa, os meus filhos também me veem, falam de mim de um jeito que às vezes eu tento me defender, eu falo, não precisa se defender. No meu aniversário, eu fui lá no negócio de yoga e tribo da mamãe. Tipo, perguntou pro meu marido. Aí ele falou assim: falou assim, mas a mamãe não é nada. E aí, e aí, assim, eu fico pensando, será que. É, porque tem um livro, aquele bipolar, mas nem tanto, que são nuances entre. E às vezes eu fico pensando se é isso, mas eu não tenho uma referência, assim. Eu até pensei em marcar uma supervisão com a Wendy para ver se ela tirava essas dúvidas que eu tenho em relação aos apegos, Uhum. porque eu sempre achei que eu fosse um tipo ansioso, né? Porque eu não sabia se da minha mãe eu ia receber carinho ou tapa, então, assim, você nunca sabe, fica Uhum. naquela preocupação, né? Preocupação em agradar, e preocupação em fazer parte de alguma coisa, coisa que, se acho que se eu fosse distanciado, eu não sentiria, né? Uhum. Essa necessidade toda. É isso que você fala de buscar a É, relação, né? é, é. Eu também pensei assim, falei, poxa, se eu fosse me separar e deixar meus filhos numa situação complicada, é, talvez eu aguentasse o casamento mais tempo. E aí eu pensei isso, eu falei, talvez um distanciado não tenha essa ligação com o filho, né? Assim, tipo, as crianças se adaptam, né? O importante sou como eu penso e tudo. E a gente, nossa, põe tantos os filhos na frente, né? Acho que nunca meu pai e minha mãe puseram a gente na frente, assim, pela. Então eu fico. é, Mas por outro lado, eu me sinto livre, assim, sozinha, como se. Às vezes eu falo assim, eu até comentei com a Sheilinha um dia desse, falei assim: quando meu marido morrer, eu vou morar em Serra Negra com meu marido, quando ele morrer, eu volto para São Paulo. Aí ela falou assim: Nossa, mas como é que você fala assim quando ele morrer? Eu falei: Não, porque ele vai morrer primeiro, porque eu vejo o jeito que ele dorme, ele respira, cada respiração, uma minha, são duas dele, então ele vai morrer primeiro, ele vai se estressado. E eu não quero ficar velhinha, mas eu quero ficar agitada aqui em São Paulo e tal. Aí ela, assim, a natureza que eu falo da morte e que meus filhos, por exemplo, eu tenho dois meninos que eles vão embora de casa e que eu educo eles para o mundo, e que uma hora o meu plano de velhice, por exemplo, quando eu comprei uma casa em Serra Negra, eu imagino um lugar onde eu vou passar minha velhice, onde eu vou ler meus livros. Não é um lugar que eu fiz pensando que eu vou reunir meus filhos ou que eu vou sentir um ninho vazio. Parece que eu estou preparada para esse ninho vazio. Por isso que às vezes eu penso se é distanciado ou se é essa base de ter se sentido só a vida inteira, de você não ter medo de ser só, né? Você não ter esse. Porque eu fico vendo pessoas que perderam a mãe, minha cunhada, por exemplo, o vínculo que tinha, a falta que faz essa mãe, que é insubstituível, né? Eu não senti isso quando minha mãe morreu, porque eu nunca tive, É, né? eu prefiro não comentar também. Eu nunca tive, assim, eu nunca tive uma mãe assim que falou assim: você tem uma festa de 15 anos, vamos sair para escolher um vestido, vamos comprar uma bijuteria bonita, que tivesse, né? Sim, Era tudo assim, verdadeiramente, né? vai comprar coisa cara, ai que bobagem, usar isso, comprar esse outro e ainda diluía na água, sabe umas coisas assim. E a gente quer que o filho se sinta, né? Então, Sim. assim, você vai, ai, com que roupa que você vai? A sua primeira namorada. Parece que você tá revivendo tudo aquilo de novo, seu primeiro Porque você namoradápio está de um ano. dando, né? Você está dando para o seu filho o que você queria ter recebido e não teve, É, né?
Fene, eu vou ter que sair, tá? Porque eu vou fazer comida aqui para minha E a menina, gente para ela ir pro pensa colégio. nele. Então, às vezes eu penso, se não fosse ele viva isso da forma mais. Fene, Oi? tá travando. Eu vou sair que eu vou fazer almoço pra Lu, tá? Vai lá. Beijo. Depois eu acompanho aqui. Beijo. Obrigada, viu? Tchau. Então, vamos lá, continuando aqui, a gente estava no papo, mas são questionamentos que vêm, né? Quando a gente está lendo. Porém, nas sociedades ocidentais, quase escondemos a importância de promover o luto como um processo terapêutico. Então, luto por necessidades arquetípicas não satisfeitas. Aqui a gente já, acho que já leu, né? Apegos problemáticos, ó, a TFC também destaca o fato de que apegos problemáticos podem deixar pessoas com anseios arquetípicos de cognitividade, os quais podem tentar resolver, tornando-se excessivamente focados na dinâmica competitiva da vida, né? Que a pessoa acha que ela só vai ser aceita se ela for perfeita, né? E necessidade de alcançar sucesso. Os nutrientes em falta para a mente. Os capítulos anteriores estabeleceram que mentes e cérebros não se desenvolvem sozinhos, mas precisam de contribuições muito importantes de outros cuidadores. Uma forma de olharmos para algumas formas de dificuldade de saúde mental é que as pessoas estavam famintas por nutrientes importantes, estimuladores neurais, para uma mente sadia. Sabemos muito tragicamente, a partir de exemplos, como as crianças de orfanatos na Romênia, eu já li tudo isso, que sem aportes sociais, o cérebro simplesmente não amadurece de uma forma propícia para o florescimento, a felicidade, o bem-estar e o comportamento pró-social. Que era isso que a gente estava conversando sobre como o nosso cérebro foi modelado, né? Como ele atua na vida presente, né? Atualmente, há uma vasta literatura sobre os danos psicológicos e neurofisiológicos que a falta de aporte social apropriado gera no cérebro da criança. Não é um grande avanço, então, considerar que como esses aportes são importantes para o funcionamento de um cérebro, a evolução tenha construído sistemas de procura para constantemente tentar garanti-los. Na TFC, esse sistema de procura é experienciado como anseio. Então, talvez seja apego ou ansioso, né? Algumas pessoas vivem com um sentimento de anseio por muito tempo. Isso parece normal e elas se tornam inconscientes do sistema de procura como um pano de fundo. As pessoas podem se tornar emocionalmente anoréxicas, precisando desesperadamente encontrar alimento e se alimentar emocionalmente, mas são incapazes disso, temem, têm vergonha, são altamente resistentes ou sentem raiva dessa necessidade. Algumas podem acabar tendo orgulho da sua autossuficiência compulsiva e do seu desapego emocional. Hum. Autossuficiência. Isso não é raro em homens agressivos. Então, um dos processos principais para nossos clientes com problemas complexos de saúde mental é se conectar com esse anseio profundo e elaborá-lo. Uma clara previsão testável seria que clientes com problemas de saúde mental complexos ligados a contextos problemáticos e que reconhecem e lamentam o amor que nunca tiveram, e isso significa elaborar tristeza e a raiva, têm maior probabilidade de melhorarem e de se manterem melhores se comparados com clientes que não o fazem. O tempo e as pesquisas dirão. Tem maior probabilidade de melhorarem, né, porque eles reconhecem, né, e de se manterem melhores, né, se comparados com clientes que não o fazem, né, não lamentam o amor que não tiveram. Dito de outra maneira, para indivíduos que provêm de contextos complexos e difíceis, a TFC adota a visão arquetípica junguiana.
Essa perspectiva é a de que sempre temos dois pais e representações parentais dentro de nós. Um, que fomos biologicamente orientados para entrar em sintonia e preparados para procurar, e que teria sido carinhoso, protetor, admirado, amoroso, e outro, na verdade, acabamos tendo, que pode ter sido negligente ou abusador. Esse último apresenta uma frustração e uma intoxicação da intenção e da necessidade arquetípica e da mentalidade social de cuidado. Mesmo que tenhamos sucesso na desintoxicação dos efeitos do pai abusivo, ela pode não abordar a subjacente busca arquetípica, a necessidade e o anseio por um outro amoroso, cuidador e mais poderoso, ou uma comunidade de proximidade. Às vezes, as pessoas desligam completamente essa mentalidade de procura de cuidado e apresentam apego evitativo. Ai, olha, a gente falando sobre isso, as pessoas desligam completamente essa mentalidade da procura de cuidado. Ah, não, mas eu procuro cuidado, então acho que eu não sou esse apego. O evitativo é o distanciado, tá? É que eu chamo assim. Às vezes, elas o deslocam para as religiões ou outros tipos de relações. Verdade, as pessoas às vezes se unem, são pessoas propícias a aderir a seitas, sabe? A grupos que tenha já uma estrutura e que a gente se sinta pertencendo, né? Algumas vezes elas se enfurecem e se obtém poder, podem se tornar extremamente perigosas, como infelizmente muitos líderes ao longo da história demonstraram tão claramente. Uau, muitos, né? Todos psicopatas. Esses são outros padrões que revelam que a raiz para a dor emocional é o anseio frustrado por conectividade. A raiz para a dor emocional é a frustração por conectividade com cuidado. Cabe observar que uma das experiências que os psicodélicos podem proporcionar às pessoas é um sentimento de interconectividade e cuidado pertencimento. Veja capítulo 11. Jim, um empresário exigente e trabalhador, contou que seu pai era muito frio com ele, preocupado com a própria carreira e frequentemente crítico, fazendo Jim achar que nunca seria bom o suficiente. Fácil isso, comum, né? Fiz o comentário de que isso deve ter lhe deixado com um profundo anseio pelo amor de um pai que realmente o quisesse como seu filho. Ele ficou em silêncio, mas algumas semanas mais tarde reconheceu que o comentário o estava assombrando e que começou a experienciar sentimentos que pipocavam na sua mente. Ele começou a falar sobre seu senso de desconectividade dos outros, porque no fundo, tinha uma sensação de que as pessoas o viam como não suficientemente bom, né? Ela projetava nos outros o que ele achava que o pai pensava dele, né? Apesar de todo o seu sucesso. Diferentes terapeutas vão interpretar isso de formas diferentes. Por exemplo, em termos de esquema self e outro, ou objetos internalizados, ou modelos operacionais internalizados de apego e relação. Além disso, a TFC vê isso como uma procura anseio frustrada do sistema de cuidado. Assim, minha reflexão repetida era simplesmente que isso deve lhe ter deixado se sentindo muito sozinho e isolado e com muito sofrimento. Embora ele repetidamente achasse que, como um homem adulto, deveria ter superado o desejo por essas coisas, ele lentamente começou a lamentar o pai que não teve, mas desejava, e como ele tinha vivido sua vida a uma distância dos outros. E aí vem esse sentimento de luto, né? Que a gente que estava falando aqui, do trauma, né? Então, esse trauma de ter tido um pai que, que o fazia sentir.
que ele não era amado, que ele não merecia ser amado, né? E, e que ele se sentia sozinho, isolado, é, pais que achariam que ele não era nada do que eles queriam. Né? Faz ele nascer, ele fazer escolhas e não se conectar com as pessoas, porque ele achava que as pessoas também sentiam isso sobre ele, né? Que ele não era merecedor, que, olha, sua vida, ó, e como ele tinha vivido sua vida a uma distância dos outros. Então, evitando as pessoas, evitando se envolver, achando que ele não era digno, de estar ali com aquelas pessoas, achando que aquelas pessoas pensavam aquilo dele. E aí, quando você toma essa consciência dessas escolhas, vem o sentimento de tudo que você pode ter perdido na vida que você nem sabe, né? Então, é um sentimento de luto, e por isso ele fala também a importância de trabalhar o luto. Assim, que achei que ele não era nada do que eles queriam. Independentemente de você chamar isso de esquema, objetos internalizados ou modelos operacionais internos, isso não é tão importante quanto reconhecer que a terapia precisa se aproximar da necessidade não satisfeita e elaborar as diferentes emoções de luto. Para esse cliente, aquele foi um percurso difícil e acidentado, mas ele saiu da terapia se sentindo mais centrado, confiante, mais aberto com sua esposa sobre seus sentimentos e capaz de desfrutar das férias e simplesmente se divertir com sua família. Entre seus pensamentos na partida, ele disse que se sentia muito menos intenso sobre a vida, mais próximo das pessoas e que agora conseguia simplesmente se divertir. Toda a sua conduta era diferente. Quando nossos clientes conseguem ser mais abertos e honestos sobre seus sentimentos, respeitosos e cuidadosos com os outros, e começam a ter alegria na vida, esse pode ser sinais importantes de mudança duradoura. Anseio e tristeza. Não há um termo emocional padrão para descrever o que foi dito anteriormente. Portanto, o melhor termo emocional que eu sugeriria é anseio. Anseio é uma mistura de motivação e emoção que acompanha a tristeza. Quando abrimos o sistema de cuidado, algumas pessoas começam a tomar consciência do quanto se sentiam sozinhas, isoladas, desconectadas ou desprotegidas, especialmente na infância. Embora haja uma quantidade considerável de trabalho sobre ativação e regulação das emoções de ameaça, a tristeza tem atraído menos atenção e é uma emoção fundamental para o processo na TFC, porque é a tristeza que faz o link com o sistema de calma, né? Então, ela é uma emoção do vermelho, mas ela também é uma ponte que liga ao verde. Porque quando a gente consegue chorar, às vezes isso também te dá alívio, e a gente consegue ter compaixão pelo nosso self triste, quando muitas vezes é mais fácil, né? Você ter compaixão pela sua tristeza do que pela raiva, porque a raiva é evitativa, né? Trabalhamos com ela, com a tristeza, de uma forma diferente da raiva e da ansiedade, em parte porque ocorre um processo de mudança na jornada do luto. Boucher-Lecons-Philippe e Arsenault identificaram que a forma como os pais socializam a habilidade dos filhos para experienciar e trabalhar com a tristeza afeta a vulnerabilidade à depressão. Para algumas crianças, a tristeza é uma emoção perigosa e precisa ser suprimida, que é o meu caso, quando eu era criança. Em nossa pesquisa sobre o medo de experienciar e expressar emoção, foram os medos da tristeza,
nem tanto da raiva e da ansiedade, os mais correlacionados com a depressão. Curiosamente, também, Arnone e colaboradores encontraram que pessoas deprimidas, mas não as não deprimidas, respondiam a expressões faciais tristes com ativação da amígdala, sugerindo uma resposta de medo à tristeza. Eles sugerem que isso pode ser parte do problema depressivo. Baucher e colaboradores notam que alguns teóricos veem a depressão como uma forma de tristeza maligna, ao passo que outros veem tristeza e depressão como diferentes, com raízes e funções evoluídas muito diferentes. Baucher e colaboradores também escreveram o seguinte: segundo Ariete e Benport, 78, a depressão pode ser vista como o fracasso ao trabalho reparador da tristeza. Além das hipóteses biológicas, ou seja, que a depressão seria o resultado de um defeito químico no cérebro, esses autores propõem que o processo reparador, trabalho de luto, também pode acontecer porque a pessoa não está psicologicamente equipada para isso. Então, aqui, depressão pode ser vista como o fracasso do trabalho reparador da tristeza. Trabalho de luto. Derivada do trabalho de Ariete Benporad, essa tem sido a minha visão também, e está em conformidade com as visões de Horwitz e Wakefield. Há evidências de que nossa habilidade para lidar com a tristeza intensa está associada ao funcionamento parasimpático. Precisamos de um sistema parasimpático em funcionamento para nos engajarmos no processo reparador de luto. Vamos grifar isso aqui, ó. Precisamos de um sistema parasimpático em funcionamento para nos engajarmos com o processo reparador do luto. Igualmente importante é sermos capazes de experienciar tristeza intensa em uma relação de cuidado, em vez de termos que nos isolar e ocultar nossos sentimentos. Fried e Mann ressaltam o fato de que os terapeutas trabalham com a tristeza de diferentes maneiras. Ainda há muito a explorar sobre o processo potencial de cura, a fisiologia e a neurobiologia da tristeza e do luto. Página 358. Como processos importantes nas adaptações cotidianas a perdas importantes e privações e na psicoterapia. Fred e Mann discutem um caso em que o terapeuta escolheu apenas apoiar o luto e a tristeza para que se desenvolvessem sem intervenção e encararam isso como um processo normal de recuperação e transicional. Eles usaram esse e outros exemplos para sugerir que a depressão está ligada a problemas relacionados a uma necessidade de sentir apropriadamente tristeza e luto. Necessidade de sentir. Embora possa ser verdade, isso não faz da depressão um transtorno da tristeza. Infelizmente, os sistemas diagnósticos psiquiátricos muitas vezes confundem tristeza e depressão. No entanto, assim como a raiva e a ansiedade podem ser elevadas na depressão, o mesmo pode ocorrer com a tristeza, e algumas depressões são texturizadas por pessoas que, de fato, se sentem muito tristes, vazias e chorosas. Assim, as texturas dessas diferentes emoções diferem em variados tipos de depressão, indicando mais uma vez que o conceito de depressão provavelmente sobreviveu à sua utilidade como uma categoria. A TFC enfatiza o fato de que a normalização do processo de luto, às vezes profundo, pelas perdas e tragédias da vida, incluindo relacionamentos que o indivíduo queria ou precisava, mas não teve, é muito importante. Isso pode levar algum tempo e, no processo, ativa emoções e memórias muito poderosas. Obviamente, os clínicos vão precisar distinguir
entre necessidades baseadas em arquétipos e outras formas de luto mais narcisista por simplesmente não termos o que queremos. Entretanto, mesmo a síndrome da criança mimada pode ser produto de uma necessidade mais profunda de conectividade. Como mencionado no capítulo 1, uma das primeiras clientes que tive na TFC, que tinha sido adotada por uma família difícil e desenvolveu problemas de saúde mental complexos, como tentativas de suicídio, ajudou a compaixão muito achou a compaixão muito difícil inicialmente. Quando ela começou a experienciar compaixão, isso trouxe um profundo processo de luto e a revelação de que durante boa parte da sua vida ela tinha ansiado que sua mãe biológica lá fora a encontrasse e a resgatasse. É, é o que eu falei, né? Do sentimento de luto que vem depois do trauma, né? Quando a gente se dá conta, do que perdeu, do que passou uma vida esperando, né? Permaneci sentado em silêncio, fazendo algumas observações e validando a coragem do processo que ela estava permitindo. Parecia claro que tolerância emocional seria muito importante, além do trabalho com algumas das memórias não processadas e o emaranhamento complexo de emoções. Foram necessárias algumas semanas para que se revelasse uma dor emocional intensa. Já tendo feito muita terapia antes, ela achava que sua habilidade de lamentar profundamente e experienciar um nível de dor não reconhecido era importante para sua recuperação. Posteriormente, de maneira gentil, concordou que a entrevistássemos e ainda usa seus insights após sites para treino 25 anos depois. Hoje, ela já é avó. Ela é uma daquelas clientes pelas quais um profissional é muito grato pela coragem e pela aprendizagem que lhes proporcionaram como terapeuta. Outra cliente, Jenny, tinha uma relação muito próxima com seu pai, que era um homem muito carinhoso e gentil e muito engraçado, mas ele era um cirurgião muito comprometido, trabalhava por longas horas e às vezes desaparecia para ir a conferências. Na terapia, ela falou sobre como passava muito tempo ansiando que ele voltasse para casa e que quando ele realmente chegava em casa, geralmente estava cansado, e ela sentia que não podia pedir para que ele brincasse ou ficasse com ela. Ela se sentia incapaz de sentir raiva sobre isso, porque sabia que ele estava salvando pessoas. Um pouco depois que se aposentou precocemente devido a problemas de saúde, ele morreu. Ela lamentava pelo pai que poderia ter tido se ele não fosse tão focado em seu trabalho, mas também lutava contra um sentimento de culpa por colocar suas necessidades acima da dos doentes e temia e não gostava de sua própria raiva. Esse é um exemplo do pai amoroso, mas que abandona o que pode criar sérios conflitos para as pessoas. Esses conflitos podem ser representados claramente em um diagrama elaborado com o cliente. Alguns clientes, nossa, alguns clientes, sobretudo aqueles que foram rotulados como borderline, eu gosto dele falar rotulados, porque vocês sabem que a PFC ignora os CIDs, né? Esses programas para cada CID tem uma abordagem ideal e, no fundo, somos todos humanos lidando com as nossas mazelas. E, na realidade, eu acho que quando a gente dá um diagnóstico, quando você recebe um diagnóstico, é muito complicado, assim, especialmente hoje, né? Que acho que hoje que se qualquer pessoa dessa geração atual passar por um psiquiatra, vai ter algum nível de TDAH, porque a gente está num mundo
que não tem espaço vazio, né? Que a gente fica o tempo todo treinando a desatenção, né? Porque é distrai, traz de volta, ficar, permanecer muito tempo focado naquilo que você quer, treinando ter essa escolha, né? Não deixar que as outras coisas ao redor te tire daquilo que você está fazendo. E o que a gente faz hoje é exatamente o contrário. A gente não tem um espaço de default mode, né, de você absorver o aprendizado, a gente está sempre ocupando todos os espaços no celular, a gente vê uma coisa, já entra outra, já entra outra, já entra outra, então assim, a gente não permanece muito tempo e nem se aprofunda. Então, uma ideia é, a gente treina a desatenção, né? Então, essa distração, essa ideia de que tudo tem a mesma prioridade, a mesma intensidade, é, digno de receber a mesma atenção, é um mal que existe nessa geração. E que são crianças muito inteligentes, muito perceptivas, que têm muita informação muito cedo, que vão muito além, né? A gente precisa confiar na geração dos jovens. E as mudanças que eles vão ter que se adaptar para compensar essa falha, né? É, porque não vai ser tomando Ritalina, né? Todo mundo, imagina, se você estiver na água. Então, a gente mesmo, eu mesma, a gente guardava memórias, agora não guarda mais nada, tá tudo no celular. Se perder o celular, não sei nem quem eu sou. Então, é, acho que é bem interessante essa forma que a TFC vê, né, o diagnóstico, porque me assusta também quando você dá assim, eu tenho várias amigas que falam, porque o meu TDAH, porque eu tenho TDAH, às vezes o cara tá lá cantando bingo e fala, porque sabe, eu sou TDAH, isso é uma coisa tão louca, as pessoas se darem os diagnósticos de desatenção, assim, de que não estão atentas, ou ficarem felizes em receber um diagnóstico, porque daí ela vai justificar tudo o que ela perdeu, que ela não fez, que ela não foi capaz de fazer, os relacionamentos que não foram adiante, tudo a justificativa, é quase que um sobrenome que você adota, né? Então, assim, sei lá, se eu recebo o diagnóstico de TDAH, eu sou a Fenícia TDAH. Então, isso já justifica, assim, é muito sério, eu acho, muito pesado para a pessoa receber um diagnóstico assim, né? Enfim. É, então ele fala aqui, sobretudo, alguns clientes, sobretudo aqueles que foram rotulados, né, como borderline, mesmo que tenham passado por terapia prévia, podem estar em estados profundos, mais suprimidos de anseio por serem amados e queridos, mas aterrorizados por reconhecerem isso e ainda mais por sentirem isso. Eles estão desesperadamente procurando uma base segura em um porto seguro, mas também têm medo de se aproximar disso. Na verdade, essa consciência foi até mesmo traduzida em autoajuda. Ela é, em termos comportamentais, o clássico conflito doloroso entre aproximação e evitação. Afinal, se proximidade sinaliza abusividade, por que você iria querer ficar emocionalmente próximo? O entendimento lógico de que você tem um cérebro evoluído que é configurado para procurar cognitividade. Deixa eu grifar essa parte. Precisa estar conectado o trabalho de regulação da ameaça e inibição da conexão de cuidado. Veja o capítulo 6. Embora eu tenha poucas evidências, além de relatos e experiências pessoais, meu sentimento é de que os terapeutas que guiam os clientes por meio de uma jornada de luto apropriado e da tolerância do anseio do amor, conectividade e pertencimento, produzem mudança radical. As evidências para isso, no entanto, são poucas, porque isso não foi investigado, o que, por si só, já nos diz alguma coisa. Clientes que já passaram por esse processo, às vezes, dizem que, olhando para trás, era como se seus mundos fossem em preto e branco, e agora eles experimentassem a cor.
Obviamente, algumas formas de choro e luto não são úteis e indicam áreas de bloqueio. Portanto, essa diferenciação é importante. Gilbert e Irons discutiram com alguns clientes, especialmente aqueles com históricos assustadores, frequentemente se sentem paralisados na sua procura de cuidado e, às vezes, de emoções de prestação de cuidado. Essas emoções podem ser assustadoras, porque, quando ativadas, e se isso envolver choro, eles podem se sentir muito inseguros diante do terapeuta. Eles podem se preocupar em perder a dignidade, sobretudo quando o choro se transforma em soluço. Com o choro, também podemos nos sentir intensamente vulneráveis, porque quando choramos, não podemos ver ou respirar com facilidade e perdemos o tônus muscular. Também notei isso em certos homens agressivos que ficam muito assustados ao chorar, pois se sentem fisicamente vulneráveis e expostos. Como mencionado anteriormente, quando trabalhei com grupos de veteranos com a colega Débora Lee, veja capítulo 25, um veterano, revelando dolorosas experiências de guerra, disse: Eu sempre tive coragem para morrer, mas não para chorar. Aquela era uma reflexão que muitos deles compartilhavam. Portanto, o terapeuta precisa estar preparado para o fato de que, às vezes, a dor profunda do anseio por ser amado pode ser intensa. Na supervisão, algumas vezes, acho que os terapeutas também podem ficar temerosos desses sentimentos profundos de dor e luto, assim como o cliente, às vezes, porque eles mesmos têm medo têm esses sentimentos, e outras vezes porque querem resgatar o cliente. Em outras situações, quando porque aqui a transferência e contra-transferência, né? Em outras situações, quando estão tentando seguir os manuais, eles podem ter a ideia de que estão fazendo algo errado ou que não estão fazendo algo certo e que o cliente não deveria precisar passar por esse grau de dor. O segredo é ajudar o cliente a tolerá-la e trabalhá-la, reconhecendo como um processo de reorganização na mente. Vamos grifar. Entorpecimento, emoções positivas e abertura à tristeza. Muitos dos nossos clientes têm problemas com o sistema drive e exploratório e podem ter dificuldade para gerar e manter emoção positiva. Alguns clientes temem e evitam emoção positiva, e o medo da emoção positiva está fortemente ligado a medos da compaixão e da conectividade social. Como mencionado anteriormente, em outro lugar, os problemas na habilidade para gerar e manter emoção positiva podem estar ligados a luto não processados e anseio. Há muitos tipos diferentes de problemas de drive. Alguns indivíduos oriundos de contextos negligentes podem achar o interesse geral e a excitação difíceis. Eles experienciaram pouca diversão ou interesse e entusiasmo parental, e isso é levado para a vida adulta. Eles pouco podem falar, se sentiram um pouco entorpecidos, distanciados ou com um estranho e parecem ter baixa curiosidade exploradora e baixa excitação. Outras formas de entorpecimento estão relacionadas a trauma, TEPT. Às vezes, é como se o drive, a procura de recurso e recompensa e as emoções positivas, alegria, excitação, admiração, estivessem sob o controle inibitório, porque o mundo é ou se tornou muito perigoso para explorar e se engajar com alegria. Um terceiro tipo de entorpecimento está relacionado a experiências de choque, por exemplo, quando recebemos notícias que são impactantes e ameaçadoras, como quando nós ou alguém que amamos tem um câncer grave ou uma condição dolorosa a longo prazo. Uma perda importante é um choque, nos deixam entorpecidos de outras formas. Os trabalhadores em uma área de fábrica grande
de uma grande fábrica falaram que se sentiram entorpecidos quando ficaram sabendo inesperadamente que sua fábrica ia fechar um pouco antes do Natal e que não havia chance de emprego em nenhum outro lugar. Um cliente disse que passou o Natal completamente desligado, como que era como que em um sonho. Um quarto tipo de entorpecimento está ligado à exaustão emocional. Por exemplo, alguns indivíduos que haviam trabalhado por longas horas em enfermarias da Covid-19 me contaram que, às vezes, se sentiam emocionalmente entorpecidos, inclusive em casa. O entorpecimento pode estar associado a sentimentos de raiva da doença, do sistema e das constantes tragédias terríveis, à tristeza pelas muitas mortes e ao sentimento de que as demandas constantemente excediam o que eles podiam fazer. Algumas vezes, eles podiam apenas soluçar em casa. Um quinto tipo de entorpecimento pode surgir muito rapidamente nos estados de luto, sobretudo quando ocorreu um choque, como a morte de uma criança ou um parceiro. As formas crônicas de entorpecimento podem estar ligadas a sentimentos gerais de estar sobrecarregado pelas dificuldades, decepções e perdas, e a um estado geral e um senso geral de desconectividade. Pink Floyd, confortavelmente entorpecido, e os Pet Shop Boys, entorpecidos, lançaram canções interessantes sobre sentir-se entorpecido e procurar desejar o entorpecimento como uma forma de fugir da dor. De fato, os clientes frequentemente falam de querer anestesiar a dor. Pode ser importante recomendar canções como as do Pet Shop Boys e despatologizar as experiências profundamente estressantes. Um sexto tipo de entorpecimento também pode ser uma parte da depressão na forma de anedônia. Um sétimo tipo de entorpecimento é muito assustador e ocorre quando as pessoas só ficam excitadas se conseguem amedrontar ou machucar outras. Exploramos esses problemas no capítulo 4. A crueldade se torna uma fonte de prazer. Culturas inteiras, como os jogos de gladiadores romanos, estavam baseadas na excitação ao assistir o sofrimento de outros. Na Idade Média, acreditava-se que um dos prazeres do paraíso era ser capaz de olhar do alto para aqueles que estavam no inferno. Outras formas de entorpecimento podem gerar adições a substâncias e sexo. Elas podem estar ligadas à incapacidade das pessoas para experienciar prazer genuíno e significado de outras fontes. Novamente, eu levantaria a hipótese de que há muito luto não processado por trás disso. Sabe-se há muito tempo que perdas importantes e luto têm efeitos muito sérios na saúde física e mental, até mesmo potencialmente fatais, por meio do seu impacto em uma gama de sistemas fisiológicos que incluem sistema imune, cortisol, variabilidade da frequência cardíaca. Fagundes, Murdoch, Leroy, em 2018. É bem conhecido que depressões que incluem perda de emoções positivas estão associadas a cortisol elevado e que afeta os sistemas de drive. Richard Davidson e Carr mostram que, em estados de luto, o amortecimento está ligado a cortisol elevado. Logo, um dos fatores comuns em todos esses estados de entorpecimento pode ser o cortisol elevado e está suprimindo os sistemas de drive, além da baixa variabilidade da frequência cardíaca, que está ligada a um senso de desconectividade. Seja qual for a fisiologia resultante, os indivíduos que se sentem entorpecidos perdem o interesse em perseguir atividades prazerosas e se sentem desligados e são desmotivados mesmo para coisas que lhes teriam dado prazer. Isso tem implicações importantes para a terapia, porque considera o luto apropriado como um potencial para uma reiniciação importante das mentalidades sociais de cuidado, apego e objetos significativos e prazerosos que as pessoas desejam e se sentem capazes de perseguir.
Então, aqui, vamos grifar. Isso tem implicações importantes para a terapia, porque considera o luto apropriado como um potencial para uma reiniciação importante das mentalidades sociais, apegos, objetivos significativos e prazeres que as pessoas desejam e se sentem capazes de prosseguir. Uma nota para o futuro. Vivemos em um mundo de brilho e efervescência, em que jamais tivemos tanta riqueza material e conforto, e, portanto, deveríamos ser felizes. Ou assim pensamos. As ilusões neoliberais da competição espalham uma rede complexa que associa riqueza à felicidade. É verdade. Estudos após estudos mostram que, depois de um certo ponto, isso é uma ilusão, e o materialismo está associado à infelicidade. Não há dúvida de que, quase por definição, pessoas felizes estão em estados fisiológicos e psicológicos muito melhores do que pessoas infelizes e acham a vida mais significativa. As pessoas felizes têm maior probabilidade de serem úteis, menos autocríticas, menos propensas à vergonha e mais confiantes. Em um estudo transcultural, Rhodes, Gunther e Ryan encontraram que os fatores culturais que aumentavam um senso de saúde e riqueza apoiavam o bem-estar subjetivo, que, por sua vez, estava associado ao comportamento altruísta. Embora, é claro, a pobreza não conduza à felicidade, uma das fontes mais importantes de felicidade são as conexões de cuidado. Portanto, um toque de cautela é necessário para aqueles que colocam a busca da felicidade pessoal como seu objetivo. Precisamos estar abertos para que um foco na felicidade pessoal não seja outra sedução neoliberal que nos impeça de reconhecer as realidades do sofrimento da vida biológica e uma das nobres verdades mais importantes de Buda, de que a vida é sobre sofrimento. Em vez de orientar as pessoas a acreditarem que a busca da felicidade é um objetivo principal na vida, e eu gosto de ser feliz, o foco poderia ser nos contribuintes para a felicidade, como cuidar dos outros. Ao contrário das tradições neoliberais que sugerem que a busca da felicidade pessoal não precisa levar em conta o impacto nos outros, sendo por isso que, em última análise, ela pode ser uma busca egoísta e insensível. O entendimento budista e outros entendimentos espirituais da felicidade são muito diferentes. As fontes mais importantes de felicidade são bondade e compaixão. Ricard, né? Mathieu Ricard, deve ser. Ah, é Mathieu Ricard, que aqui só, em Harvard só menciona o sobrenome e o ano. Entretanto, como tudo é texturizado com nossa habilidade de sermos sensíveis à dor, precisamos nos abrir para sermos capazes de ficar profundamente tristes, chorar pela dor em nossas vidas e daqueles à nossa volta, sobretudo agora que tantas pessoas têm sofrido com esse vírus miserável, pode ser essencial. E é claro, há tantas outras fontes de sofrimento por doenças, pobreza, fome e pelas insensibilidades e brutalidades humanas. Crucial, então, é aprender a não se afogar no sofrimento e, ao mesmo tempo, não o negar ou dissociar, nem transformar nossa dor pelo sofrimento ao nosso redor em uma anormalidade a ser medicada ou tratada como terapia. É nos permitindo sermos tocados pelo sofrimento à nossa volta que somos motivados a fazer alguma coisa a respeito. Embora estejamos, é claro, dispostos a ensinar mindfulness e competências de felicidade aos nossos filhos, para que possamos ensinar empatia pelo sofrimento, também precisamos ensinar aos nossos filhos como ficar tristes e como chorar juntos, como os gregos sabiam. Como frequentemente foi dito ao longo da história, como pôde minha alma ser feliz quando sei que outras almas estão em sofrimento? Nas tradições budistas, a habilidade de ficar comovido pela imensa tristeza
e chorar pela dor do mundo está na essência da motivação para libertar os outros do sofrimento. Isso está refletido na famosa história de Shenrezig, que é uma manifestação de Avalokiteshvara, o Bodhisattva da compaixão. Quando sou grata a Shoden por me guiar nessa tradição. Quando Shenrezig testemunha todo o sofrimento do mundo causado pelos seres sencientes que se encontravam sem consciência e sem iluminação, ele soluça. Suas lágrimas manifestam a energia feminina da compaixão, que emerge como tara verde e branca. Esses bodhisattvas podem ser um foco de meditação por si só, porque carregam energias particulares e significado arquetípico. Eles podem se tornar uma imagem compassiva, se você quiser. É uma resposta feminina à dor e ao sofrimento. Elas são diferentes, mas também tem alguma sobreposição com a bodhisattva feminina chinesa Guanyin, 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 que era destinada ao nirvana, mas então escuta o choro e vê as lágrimas do mundo e precisa voltar para ajudar. No budismo Zen, a pessoa atinge o nirvana e vai sozinha e ela não tem esse compromisso. Bodhisattva é aquele que, quando ele atinge o nirvana, ele volta, ele não vai para esse mundo, esse outro mundo, né? Ele volta para ajudar as pessoas nos seus processos, né? Todas essas histórias arquetípicas estão enraizadas em nossa habilidade de ficar tristes e chorar pela dor do mundo. Às vezes, essas compreensões mais profundas estão ausentes nas abordagens seculares da compaixão. Hoje, podemos fantasiar que Shrenzering e as taras voltassem, eles ficariam igualmente tristes pela forma como nossa consciência está tão aprisionada em programas biológicos e moldados socialmente, dos quais temos muito pouca percepção e executamos uns nos outros. Hoje a iluminação não se dá apenas por meio da meditação sobre a natureza da consciência, mas pela compreensão científica da natureza de uma mente biológica com um DNA e uma criação socialmente contextualizada. Em minha exploração dos suportes na internet para a Covid-19, encontrei poucas falas sobre a importância de compreender, tolerar e trabalhar a tristeza, o choro, os anseios e a raiva do luto pelo que nós e os outros perdemos e pelo que ansiamos, como uma resposta natural. Alguns estão se apressando em nos rotular com TEPT devido às nossas intrusões, em vez de ver que estamos mergulhados na tragédia, e essas são reações compartilhadas à tragédia intensa. A partir da nossa tristeza e do reconhecimento de nossas vulnerabilidades mútuas e da necessidade uns dos outros, podemos chegar a um compromisso real de unir o mundo. Uma busca neoliberal da felicidade pessoal individualizada não fará isso, e é claro, os pesquisadores da felicidade sabem disso. Nossa habilidade para tolerarmos a tristeza profunda é nos erguermos, sermos humanos e cultivarmos o desejo profundo de que todos os seres sencientes sejam livres de sofrimento e da causa do sofrimento. Aí reside a alegria, a verdadeira felicidade e o desafio para a humanidade. Muitos compartilham esse objetivo. Conclusão. Esse capítulo examinou alguns estilos e intervenções da TFC. Ele abordou 4 temas principais. Então vamos lá fazer um resumo do capítulo. Ele abordou 4 temas principais. O primeiro, primeiramente, em relação à multiplicidade da nossa multimente.
Em segundo lugar, a importância de facilitar a consciência, a diferenciação, a tolerância, a integração e a transformação por meio do uso de estados mentais compassivos com uma base segura e um porto seguro. Como apresentado na figura 9.3, essas são fortes qualidades fisiológicas reguladoras da ameaça e não apenas psicológicas. Em terceiro lugar, temos o reconhecimento de que nascemos com necessidades arquetípicas de nos sentirmos amados, queridos e conectados. E quando essas necessidades não são satisfeitas, isso distorce a posterior organização da mente e a redireciona para adotar estratégias para um nicho social mais hostil, reengajar as mentalidades sociais de cuidado e possibilitar que elas funcionem da forma para a qual foram concebidas, tem o potencial para uma transformação profunda. Em quarto lugar, a busca da felicidade pode significar coisas diferentes para diferentes pessoas. Nas tradições budistas, a compaixão, juntamente com a bondade, a alegria empática e a igualdade, é a raiz da felicidade, mas requer que sejamos capazes de nos comover, tolerar e entender a natureza da tristeza e do luto, junto com outras fontes de sofrimento. Hoje em dia, muitas pessoas no Ocidente acreditam que, se não estão felizes, no sentido ocidental da palavra, ou se sentem tristes, então há algo errado com elas. E elas podem se culpar por não estarem felizes. Compaixão é a coragem e a sabedoria para entender por que esse não é o caso. Uma jornada terapêutica na TFC é facilitada pela criação de uma relação terapêutica que forneça uma base segura e um porto seguro externos, com orientação específica, treino, práticas e cultivos para obter insight da natureza de um cérebro evoluído e complexo, mas também problemático, e sua padronização por meio de sua inserção social. Inicialmente, podemos nos tornar observadores dos dramas que tecem um cérebro evoluído para gerar comportamentos que apoiam a sobrevivência e a reprodução. Mas também podemos aprender a ser compositores e maestros desse cérebro. Quando tentamos organizar nossas mentes para tocar as sinfonias da compaixão, temos mais chance de criar condições para a nossa felicidade pessoal e a dos outros, além de cuidar do mundo em que vivemos e daqueles que vivem nele. Embora a relação terapêutica seja uma fonte importante de cuidado internalizante, há muita coisa que os clientes podem fazer por si mesmos para aprender a tocar suas próprias sinfonias da compaixão. Visão geral dos capítulos básicos. Esse capítulo é o último dos 9 capítulos básicos. Eu falei, mas aqui eu estava com essa sensação, mas aqui no sumário não está assim, está sessão 1 até o capítulo 6, depois sessão 2. Mas ok, vamos no que ele está falando aqui. Também tinha essa impressão. Por isso que eu falei que aqui encerrava um ciclo, né? Esse capítulo é o último dos 9 capítulos básicos que descrevem os principais processos da TFC, que contextualizam nossa curta jornada como forma de vida biológica em um enquadramento evolucionista, no qual o sofrimento está no âmago dessa jornada, mas também há oportunidades para significados profundos, compartilhamentos, cuidado e alegria. Os capítulos restantes desse livro exploram como aplicar a compaixão a diferentes condições e problemas. Estas são algumas das mensagens centrais para prosseguir a nossa leitura. Então vamos lá. 9. A motivação e a mentalidade social de cuidado são sustentadas por algoritmos transespécies, com detectores de características de se houver sinais de estresse ou necessidade, então responda procurando aliviá-los e preveni-los. Capítulo 2. A compaixão está enraizada na mentalidade social de cuidado, mas é mais do que cuidado, pois requer que usemos nossas competências cerebrais para abordar o sofrimento e as causas do sofrimento deliberada e sabiamente.
capítulo 2. O algoritmo básico da compaixão envolve a coragem para se voltar para o sofrimento, a dor e a dificuldade, e a sabedoria para descobrir como ser útil. A medicina é um exemplo da busca e acumulação de sabedoria durante muitas gerações para curar. Há muitas funções evolutivas de cuidado, fornecer recursos aos outros, tal. Mas duas funções psicológicas cerebrais são fornecer uma base segura e um porto seguro, capítulo 3. A compaixão pode ser confundida com formas de ser compassivo. Logo, compaixão na TFC é diferente de bondade, amor, afeição, ternura e calidez. Embora essas possam ser texturas importantes na compaixão, sobretudo nas relações próximas, não são essenciais para que a compaixão aconteça. E é, na verdade, demonstrar compaixão por pessoas de quem não gostamos pode ser uma manifestação mais corajosa e sábia. Capítulo 3. A mentalidade social de cuidado e compaixão requerem importantes aportes durante a infância para desenvolver e estabelecer as infraestruturas psicofisiológicas para compaixão, um tipo de use ou perca. Se os aportes de cuidado apropriados não forem fornecidos ou forem substituídos por ameaça, a maturação e as funções da mentalidade social de cuidado podem não estar disponíveis para regular o processamento da ameaça da pessoa e suprimir nossas estratégias de sobrevivência e reprodutivas mais primitivas. Capítulo 3. A compaixão muitas vezes está associada à tranquilização e ao aterramento, mas, embora isso seja importante em alguns contextos, como mencionado ao longo dos capítulos, a compaixão não é uma pílula mágica, capítulo 2 e 8. A compaixão precisa fazer o levantamento de peso. Quando se trata do sofrimento, ela tem que fazer o trabalho. As competências e as emoções associadas à compaixão dependem do contexto. Às vezes, a compaixão pode ser associada à ansiedade, à raiva, à tristeza. Outras vezes, ela é feliz, energizante e excitante. As pessoas que descobriram vacinas para a pandemia da Covid-19 ficam muito satisfeitas e excitadas. O senso de conectividade que obtemos por meio da compaixão pode ser uma fonte de satisfação. A vergonha externa é muitas vezes um inibidor da compaixão e uma fonte de humilhação e vingança, o que pode estar subjacente à hostilidade com o self e com os outros. Desenvolver compaixão nessas situações pode ser um dos mais difíceis apelos à coragem e à sabedoria da compaixão. Capítulo 4 e 5. O maior desafio da TFC é trabalhar os medos da compaixão das pessoas, os bloqueios e as resistências devido às memórias tóxicas na mentalidade social de cuidado. Capítulo 6. Como psicoterapia, a TFC faz distinção entre os processos científicos básicos subjacentes aos modelos da mente, da múltipla variedade de intervenções possíveis. Logo, espera-se que a TFC continue a aprender com outros modelos de terapia, mas contextualize o processo de mudanças no sistema motivacional compassivo para os indivíduos que não têm essa mentalidade social disponível. A TFC pode ser considerada como forma de neuropsicofisioterapia que procura trabalhar os múltiplos níveis de diferentes estados cerebrais e corporais. Assim, podemos encerrar com o desejo bodhicitta de nos dedicarmos a abordar o alívio do sofrimento e as causas do sofrimento em todos os seres sencientes. Então, terminamos aqui o capítulo 9 e o próximo capítulo, isso, é o capítulo 20, a raiva, que é a aula do dia 16. Então, obrigada pela companhia e faça um proveito aí das gravações e a gente se vê na próxima segunda-feira. Até logo.